Estamos de volta com o Happy Hour desta quarta-feira, hoje recebendo o Manassés, ele que é proprietário da Comic House, é um especialista em histórias em quadrinhos, poderíamos dizer assim, né? Pode ser, pode ser. Agora você está fazendo um evento aí, programando um evento Top, né? Isso, conta pra gente o que é esse evento. Olha, o Top, até o nome, ele nasceu aí de uma conversa de quase 2 horas irreverente, cheia de ideias entre o Renato Félix, que é jornalista, Sim. o Dasley Ribeiro, que é diretor de vídeo, o Chico e o Aldaci Júnior, né? E a gente estava pensando justamente no nome, e apareceu uma porrada de ideias, né? Mas a gente acabou ficando justamente no Top. O Top é uma expressão, uma onomatopeia que era justamente proferida pelo personagem Fradim, que é do mestre em fio, né? Um dos maiores quadrinistas que o Brasil já teve, que morreu já tem pelo menos uns 20, 25 anos, né? E daí o nome do evento ao mesmo tempo ganha uma conotação irreverente, né? E aí abre espaço para outras interpretações, ou seja, Top, acima Sim. também, né? Mas aí o que é que vai acontecer? Vai ser um dia, alguma coisa assim? Olha já só, tem o data? evento, a proposta dele é a gente conversar sobre histórias em quadrinhos de uma forma mais direcionada, né? A falarmos sobre a arte em si. O evento vai ser realizado no IASES de Darwin Carneiro, vai acontecer justamente nesse próximo final de semana, dia 1 e 2 de dezembro, começando a partir das 10 da manhã e com programação de encerramento sempre às 8 da noite. E aí vão ser produzidas palestras, oficinas, mesas redondas, debates, lançamentos exclusivos de revistas em quadrinhos, presenças lá, como é o caso do Deodato Borges Filho, conhecido como Mike Deodato, né, que vai estar lá autografando um quadrinho autoral dele. Vai estar a Marisa Furtado de Oliveira, que é uma das maiores documentaristas a respeito do mundo dos quadrinhos. Ela vai estar, inclusive, para fazer o lançamento no sábado, às 6h30, do documentário Profissão Cartunista Ziraldo, que é contando essa trajetória de mais de 50 anos do Ziraldo, né? E nas palestras a gente vai ter palestra aí a respeito, uma muito boa inclusive, falando sobre a representação do negro nas histórias em quadrinhos, né? Além de outras, né? Agora, para quem curte produção de quadrinhos, aí vão ter oficinas. E para essas oficinas vai ter de roteiro, desenho, arte final e criação de personagem, né? Aí as pessoas podem mandar os seus e-mails e fazer a inscrição mandando um e-mail para mim, né? manassés@comichouse.com.br, né? Repete aí, Manassés. manassés@comichouse.com.br. Certo. Agora, quais são os personagens que são as estrelas dos quadrinhos de hoje? Tem algum novo, assim? Algo que... É uma pergunta meio que polêmica, porque aí a gente pode deixar alguém de fora, né? Porque, veja só, os quadrinhos hoje, eles estão muito diversificados, né? Diferente de, pelo menos, primeira metade da década de 80, os quadrinhos hoje não estão mais direcionados ao público infantil ou adolescente. Sim. Eu diria que pelo menos 80% da parcela de leitores de histórias em quadrinhos é a parcela de leitores adultos. Então, a gente tem aí quadrinhos que vão do jornalismo em quadrinhos, quadrinhos autobiográficos, quadrinhos biográficos, históricos. Pô, é tão variado. É bem diverso. Bem. Por exemplo, o quadrinho Maus é o único quadrinho a ganhar o prêmio Pulitzer, que é o prêmio mais importante da indústria jornalística, né? Em que o autor conta o que aconteceu com os pais dele quando estavam na Polônia e são levados ao campo de concentração de Auschwitz, né? E é um quadrinho jornalístico porque o que é que acontece? O autor da história em quadrinho visita os pais, ou melhor, o pai, né, que a mãe já é falecida, e dessa visita ele faz uma entrevista que remonta ao passado deles quando estavam na Polônia, né? E aí vai se compondo a história em quadrinho, né? Então os gêneros são muito diversificados, né? O Maus, por exemplo, é um deles, Persépolis, que é autobiográfico, que conta a história da própria autora quando ela estava no Irã e estoura a Revolução Iraniana no ano de 79 também. Então tem quadrinhos que eles fogem àquele esquema normal que a gente vê de super-heróis, né? Mas, logicamente, os super-heróis, Superman, Batman, Mulher Maravilha, Homem-Aranha, X-Men, Mickey, Mônica, continuam sendo personagens icônicos, né? E os quadrinhos japoneses? Também fazem sucesso. Os quadrinhos japoneses, eles chegaram aqui no Brasil aí no final da década de 80 e conquistaram um espaço interessante, né? Uma linguagem totalmente diferente, tanto na questão de narrativa gráfica quanto textual.
e conseguiram muita coisa. Eu diria até que foi uma coisa interessante, porque eles conseguiram fisgar uma fatia de público que antes os quadrinhos norte-americanos ou outros de outros países não tinham conseguido, que é o público feminino. Né? Sim. A maioria dos leitores de quadrinhos, eu diria que pelo menos 40%, 50% dos leitores de quadrinhos japoneses são mulheres. Né? Por que essa preferência das mulheres para os quadrinhos japoneses? É porque os quadrinhos japoneses japoneses muitas vezes retratam a questão dos dramas pessoais, né? Muitas vezes da adolescência, dos romances, das inseguranças, da beleza, dessas coisas que muitas vezes estão de carreira, né? De coisas que estão muito presentes ao universo feminino. Da mulher. E do homem também, mas as mulheres gostam muito de se enxergar naqueles personagens, né? E os quadrinhos eróticos? Tem muitos. Tem muitos, né? Os quadrinhos educativos. Educativos. Ah, tá. Vamos chamá-los assim, então. Pois é. Tem vários. Tem vários. Também fazem sucesso. Também são muito procurados. Claro. Tem dos mais variados casos, né? Tem alguns interessantes. Teve até um senhor que chegou lá na loja, que certa vez ele comprou um quadrinho e tem na casa de uns 80 anos, né? Pois é, ele comprou uma revista em quadrinho e disse sim. Alguns dias depois voltou à loja e disse, Manassés, eu tenho que lhe contar uma coisa. Eu digo, pode dizer. Rapaz, aquela revista em quadrinho que eu comprei aqui me fez lembrar de coisas que eu já havia esquecido. Ah, meu Deus! Tá vendo, Paulo? Então, né, eu acho que funcionou bem, né? Alguém ficou muito feliz em casa, né? Ah, bacana. Você falou desse senhor de 80 anos, em média, mais ou menos, que foi lá em busca de um quadrinho. Dá pra gente traçar um perfil do consumidor de histórias em quadrinhos ou não? Dá sim, tá. Eu diria que o perfil hoje é de pelo menos pessoas de 20 anos. E aí, na questão de instrução acadêmica, é variado. Eu tenho clientes lá que vai do professor de história, do cara que é um grande historiador ou um sociólogo, até juízes, né? É bem diversificado. Eu acho que a arte em si, seja ela qual for, ela tem fatias de mercado e de leitores dos mais variados, né? Eu não sei se é uma impressão minha, e aí se eu estiver errada você me corrija. Tá. Antigamente, pelo menos eu, quando era criança... Antigamente quando? Quando eu era criança, então não é tão antigamente, 20 anos atrás. Não é tão antigamente, não. Há uns 20 anos atrás. Então ainda existia, pelo menos na minha época, ainda existia essa cultura dos pais comprarem o gibi, né, para criança. Eu mesmo sempre... Toda semana meu pai ia no supermercado e tinha uma banca de revista no supermercado e ele trazia pra mim... Eu sou dessa época também. Uma revistinha de quadrinho. Então, hoje em dia, eu particularmente não vejo mais isso. Né? A internet deixou isso um pouco... Não só isso, né? Mas assim, a literatura em geral, as histórias, né? Os livros infantis um pouco de lado. Então, eu não vejo mais isso, essa educação dos pais em comprarem a revista em quadrinhos e incentivar o filho a ler aquela historinha e tal. Eu não vejo mais isso, que eu presenciei isso na minha infância, né? Mas ainda existe, sabia? Existe. Agora, o que acontece realmente é que a gente está vivendo, nessa época aí que você viu que eu vivi... Digital. Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. O que é que aconteceu? Hoje, as crianças e os jovens têm uma montanha de coisas para direcionar a atenção, né? Então, tem o RPG, tem a internet, tem o filme, tem a série, tem os card games, tem os magics, tem os quadrinhos. Então, tem muita coisa realmente. Mas eu acredito que o que é que acontece? Isso muitas vezes, quando certas bases são feitas, principalmente na leitura, a criança ela tende, quando passa determinada fase, 15, 16, 17 anos, ela vai se direcionando mais, vai deixando de ficar tão expansiva e vai afunilando mais esse gosto, né? Então muitas crianças aí que, por exemplo, estão muito dispersas, vão voltando. E eu tenho vários casos lá de pessoas que levam os filhos, né? Ainda me surpreendo muito quando vejo, né? A gente sabe que tem muitos colecionadores, né, que são apaixonados pelas histórias em quadrinhos e tem verdadeiras raridades, né, exemplares antigos. Quanto chega a custar assim, um exemplar raro, uma relíquia? Poxa, dependendo da revista, pode chegar até R$2.000, R$3.000. Sério? Aqui no Brasil, né? Se a gente for para Estados Unidos, a gente chega a cifras aí de $1 milhão.
800 milhões. A Action Comics número 1, que é a primeira revista com a aparição do Superman, que é de 1938, se eu não me engano, se for, me desculpem, mas... Mais ou menos por aí. Por aí, ela está valendo em torno de 1 milhão, né? Existe, nos Estados Unidos, estima-se que pelo menos 10 exemplares ainda, né? O Nicolas Cage, ator norte-americano, é uma das que tinha, né? E teve a casa roubada e foi levado um desses exemplares, né? Poxa vida, onde é que está esse 1,5 milhão? Me diz uma coisa, por que nossos chargistas, eles não produzem histórias em quadrinhos? Olha, não é tão simples, mas também não é tão complexo. É porque fazer história em quadrinho é diferente de uma charge, né? O exercício de fazer história em quadrinho, ele é uma arte que ela ganha sequência a partir de um sequencial de quadros, né? E que, por sua vez, aí tem uma correlação com o texto, né? A charge, muitas vezes, funciona como um desenho individual, um desenho único, né? Mas existem, sim, quadrinistas que são, ou melhor, que são chargistas e são desenhistas. É o caso do Gustavo Duarte, que já está com 4 obras lançadas, mais recentemente o quadrinho Monstros, que por sinal vai até ser lançado na loja mês que vem, né? Digo, em janeiro, quando a loja completar 10 anos, né? Mas realmente é mais complicado, porque são linguagens diferentes, né? E aí, nessa complexidade, às vezes, dominar uma arte não necessariamente quer dizer que domine outra, né? Qual o personagem mais vendido, na sua opinião? Que mais vendeu exemplares? Que mais fez sucesso? Olha, eu diria que quando estoura um filme, normalmente existe uma grande procura pelo personagem. Mais recentemente foi o Batman, né? O Batman. Mas com certeza, quando chegar ano que vem com o filme do Homem de Ferro, uma porrada de gente vai atrás do Homem de Ferro. Ou, de repente, o Thor 2, o Capitão América 2, Vingadores, quando tiver. Então, logicamente, toda vez que estoura um filme, muita gente corre atrás da revista em quadrinho como uma forma de trampolim para começar a ler o quadrinho, ou para, às vezes, o filme funciona como um trampolim para a revista em quadrinho também, né? Sim. A gente tem o Maurício de Souza, que fez e faz ainda muito sucesso com a Turma da Mônica, né? A que você atribui esse sucesso dele? Sucesso das histórias em quadrinhos da Turma da Mônica. O que o Maurício conseguiu foi, como eu falei a princípio, quando a gente comentou a respeito da Disney e de Maurício, né? Ele conseguiu transportar, primeiro, foi um texto sincero para os personagens, né? Você lê os personagens da Turma da Mônica e você se enxerga, né? A Mônica como uma menina que é briguenta, que muitas vezes é vítima do bullying, que é uma coisa extremamente normal na infância, daquele tipo de brincadeira, né? Que a menina revida, né? Do Cascão, do menino que não gosta de tomar banho, né? Muitos não gostam, não foi o meu caso, mas muitos não gostavam, né? Então, da menina que gosta muito de comer, como é o caso da Magali, né? Então, essa sinceridade dos personagens é o que cativa os leitores. Eu creio que cativa em qualquer coisa, né? Você escreve um livro e você consegue se enxergar naquele livro, em determinada situação, em determinado personagem, eu acho que você se apaixona realmente por aquilo, né? E eu acho que é o que acontece. O Maurício, além disso, ele veio conquistando não só o Brasil. O Maurício de Souza atualmente é um dos empresários mais bem-sucedidos, não só do Brasil, mas do mundo. Sim. A Maurício de Souza Produções existe em mais de 10 países, né? E ele conseguiu fazer com que os personagens entrassem em outros países, justamente muitas vezes colocando os personagens como secundários. O Ronaldinho Gaúcho, quando estava na Espanha, né, o que foi que ele fez? Ele criou a revista do Ronaldinho Gaúcho. Sim. E os personagens da Turma da Mônica eram secundários. E aí o que aconteceu? A revista criou um grande sucesso, estourou lá na Espanha, né? E por sua vez os personagens da Turma da Mônica começaram a ganhar revista solo. Então ele fez uma grande sacada, né? Uma parceria boa. Sim, sim. Mais recentemente ele criou o MSP 50, que foi uma ideia de um editor que ele contratou, que é o Sidney Guzman, que teve uma ideia maravilhosa. Ele chamou vários quadrinistas de renome para cada um escrever e desenhar uma história em quadrinho nos modos como cada um desejasse, né? E aí nós encontramos a Mônica adolescente, a Mônica adulta, uma Mônica já idosa, com os outros personagens em situações das mais diversas, né? Às vezes até em coisas até mais existencialistas, sim, bem mais sérias, né? Bacana. E isso conquistou não só o público infantil, mas também trouxe novamente para ler os quadrinhos a turma adulta, né, também. Certo, então pra gente finalizar, vamos falar mais sobre o evento Top Top. Vai ser sábado e domingo lá no IASG, ali na Rui Carneiro. Isso. A partir de que horas? 10 da manhã. 10 da manhã até as 8 da noite. Até as 8 da noite. E quem quiser participar, tá aí na tela o e-mail do Manassés, manassés@comichouse.com.br. Tem algum telefone para contato? Tenho 32270656. Devagar.
Então, 3227-0656, com voz de telemarketing. Ótimo, foi ótimo, perfeito. E quem quiser mais alguma informação pode acessar também o site da loja, que tem toda a programação do evento lá. É o www.comichouse.com.br. Bacana. Obrigada, Manassés, Eu que pela sua agradeço o participação. espaço. Seja sempre bem-vindo aqui. O mesmo. E sucesso no evento. A todos nós. Olha, o Happy Hour de hoje vai ficando por aqui. Para você, uma ótima noite. Obrigada pela sua audiência. Amanhã a gente está de volta às 7h30 aqui na RCTV. Continue com a nossa programação. RCTV do seu jeito para você.